Muito com esse pastor. Eu quero chamar aqui, pastor Carlos Júnior. Um aplauso ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe. Vou ali para ficar atento à sua palavra. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Obrigado. Eu quero louvar a Deus por esse privilégio de poder retornar aqui a apacentar, a convite da pastora Cristina Gregório, me fez esse convite, e eu fiquei muito honrado de poder estar aqui, retornar e meditarmos juntos numa porção da palavra de Deus. Da mesma forma, eu quero que, por favor, se possível, estendo a minha gratidão ao pastor Marcos Gregório, que é o pastor dessa igreja, por ter permitido a minha vinda também aqui para pregar a palavra do Senhor. Na pessoa do pastor Zacarias e do pastor Aníbal, que estão aqui, representando os pastores, que Deus seja louvado na vida de vocês, de uma forma muito rica e muito especial. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreve João. João capítulo 11. João 11, nós leremos os 5 primeiros versículos. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu vou comentar isso porque eu sei que apacentar tem essa visão, e eu também compartilho desse mesmo princípio de semeadura. E eu não ia comentar, mas a pastora estava ministrando sobre as nossas vidas, sobre essa importância da semeadura. E neste ano eu tomei uma decisão, e se Deus tocar no seu coração, que assim você também o faça, tá? Mas é um princípio meu, tá? Da minha família. Eu tenho investido muito na educação do meu filho, do Bernardo, porque eu acho que o que o pai pode legar ao filho é saúde e educação. As decisões caberá a ele e a educação que eu e a mãe dele estamos dando a ele, mas o que podemos legar a ele é saúde e educação. Mas aquilo estava me incomodando, porque eu acho que nós, como cristãos, nós entendemos a vida que ela é regida por uma vida espiritual. Ela não é regida pelo físico. Então eu tomei uma decisão de semear pela vida do Bernardo. Então, o dízimo do dízimo, eu semeio pela vida do meu filho. Então, se eu dou um X de dízimo no mês, eu pego o dízimo do dízimo e semeio para que Deus lhe dê um futuro, saúde, lhe dê uma esposa decente, com uma ótima família, para que ele possa viver bem. Eu acho que acima de qualquer tipo de colégio, faculdade, educação que eu forneça a ele, se Deus não estiver com Bernardo, nada adiantará. Então eu acredito no poder da semeadura, e como a pastora bem disse aqui, se eu não ver, eu tenho certeza que ele vai colher desses frutos que estão sendo semeados na vida dele. Se você assim acredita, diga um amém, por favor. Não é? Os irmãos encontraram João 11, digo amém. Eu só estou me escutando bem mal. Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço. Tá? Está escrito assim, obrigado, chegou. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se você puder e quiser, você diz amém? E me dê a sua atenção, por favor. Bom, amados, eu sei que os irmãos já sabem disto, mas vale a pena só dizer a vocês
que todos os escritores aqui dos evangelhos, e são os 4, todos eles, por mais que tratem do mesmo personagem, e cuja intenção primária, ou final, ou maior, seja apontar para a morte vicária de Cristo, todos são imbuídos por um propósito. Há uma motivação, algo que os leva a escrever os evangelhos. Demorarei algum tempo para pontuar todos os evangelhos a vocês, mas eu vou focar apenas em João, e nós entendemos que João, isso é quase um consenso, que João é considerado o evangelho mais teológico dos outros 3 primeiros. E isso não dizemos apenas porque percebemos algo em seu conteúdo e por inferência, sim, rotulamos. Não é só isto. Por exemplo, se os irmãos abrirem a Bíblia em João capítulo 20, versículo 30 e 31, o próprio João confessa a motivação do seu escrito, e ele diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então fica bem claro que João escreve em seu Evangelho, no capítulo 20, versículo 30 e 31, que a intenção de pegar alguns dos sinais realizados por Cristo, não todos, como ele diz isso, mas alguns, tem a finalidade de que os seus leitores entendam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, e a partir disto, você crendo, possa ter vida em seu nome. Mas isso não é só o suficiente para considerarmos o Evangelho de João um evangelho mais teológico, porque, a princípio, ele faz uma defesa da divindade de Cristo. Se lermos atentamente, o Evangelho de João também se revelará bastante apologético. E a palavra apologética significa defesa da fé. João faz no mínimo 4 defesas. Por exemplo, João aqui faz uma defesa do Evangelho acerca da rejeição que os judeus tinham acerca de Cristo. João também defende a igreja acerca dos falsos ensinamentos de uma doutrina chamada de gnosticismo ou proto-gnosticismo, que eu também não vou entrar aqui em explicações para nós ganharmos tempo. Terceiro, João faz uma defesa da supremacia de Cristo, porque haviam pessoas naquele período que queriam diminuir a supremacia de Cristo. Por fim, uma outra doutrina que perturba a igreja um pouco, que é a chamada de docetismo, que acreditava que Cristo nunca teve corpo, sempre foi manifestado em espírito. Então, tanto no lado apologético como na defesa de Cristo, a intenção de João é mostrar que Cristo é Deus e mostrar ou defender a sua divindade. Bom, se esse é o entendimento do Evangelho de João, este é o propósito, o capítulo 11 também está inserido nesse propósito, também encontra-se nesse bojo. A intenção de João, a nos relatar a ressurreição de Lázaro, é também, obviamente, uma defesa da divindade de Cristo. E isto pode ser visto também, sem muita dificuldade, por exemplo, no versículo 4. Se você fizer isto na sua casa e ler o Evangelho de João inteiro, você perceberá, se ler atentamente, que existem só 2 situações, 2 no Evangelho inteiro, que o próprio Cristo verbaliza ser o Filho de Deus. Destas 2 ocasiões, uma delas está acontecendo no versículo de número 4. E também no capítulo 11, versículo 25 e 26, quando ele diz a Maria: olha, aquele que crê em mim, e etc., ele está aqui defendendo que é a fonte de toda a vida física e também de toda a vida espiritual. Essa é a intenção de João no capítulo 11, porque está inserida dentro de todo um contexto da sua defesa da divindade de Cristo, como lemos no capítulo 20, versículo 30 e 31. Mas, pastor Carlos, nós não estamos aqui num simpósio bíblico e também não estamos num culto de ensino. A nossa intenção aqui nessa quinta-feira é profetizarmos, é clamarmos a Deus, com o intuito desse clamor, de que Deus possa abençoar o nosso ano de 2023, para que a nossa vida vá bem durante esta semana ou até a próxima ministração da sua palavra, que também nos moverá para outro canto. Como que um texto teológico, cuja defesa primária é a defesa da divindade de Cristo, pode nos abençoar de modo profético? E tem, não uma lição, mas várias lições importantíssimas nesse texto, que com certeza podem e irão
abençoar a sua vida em 2023. E se você quiser ouvir, eu as contarei aqui para vocês. Se vocês querem ouvir, por favor, digam amém. Amém. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o capítulo 11 é protagonizado por Cristo e por uma família. Esta família que João está apontando, possa ser que haja mais componentes, mas João aponta só uma tríade de irmãos, Marta, Maria e Lázaro. As duas primeiras personagens já são conhecidas de outros evangelhos, mas João aponta uma terceira personagem, que é Lázaro, que só surge aqui no cenário desta família, apenas no capítulo de número 11. Bom, se João está apontando esta família como protagonista, nós devemos também fazer uma pergunta ao texto. E a pergunta deveria ser: existe alguma informação que possa nos dar um entendimento um pouco melhor de quem é esta família, seja no capítulo 11, ou seja em textos periféricos, em João ou em outros evangelhos? De fato há. Esta família que está protagonizando o capítulo 11 não é qualquer família. Por exemplo, segundo escreve Mateus capítulo de número 21, versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42 e João capítulo 11, versículo 12, esta família desfrutava, segundo esses três textos, de grande intimidade com Cristo. Se Cristo estava passando por Betânia, ou na região de Betânia, segundo esses textos, Cristo tinha por hábito dormir ou se hospedar na casa desta família. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que não é qualquer família que está protagonizando o capítulo 11. Não é uma família desconhecida, não é qualquer grupo de pessoa. O primeiro ponto a ser considerado no capítulo 11 é que esta família nunca fechou as portas para Cristo. A porta da casa desta família sempre é convidativa. A intenção deles é que Cristo, sempre que queira, terá um espaço, um local dentro desta casa. Segundo ponto que nós devemos considerar é o próprio versículo 5 que lemos, por encerramento da nossa perícope. O texto também é bem claro. João escreve: e Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro, deixando claro que não é só um relacionamento cujo interesse parte de um lado só. Muito pelo contrário, é uma relação de fato. Existe uma troca de amor mútua entre as duas partes. Cristo os ama e eles nunca fecham as portas para Cristo. Eles não fecham as portas para Cristo e Cristo tem um grande amor por esta família. Então não é qualquer família em Nova Iguaçu. Existem vários tipos de família em Nova Iguaçu, mas existe a sua família. Uma família que não tem por interesse fechar as portas para Cristo. As portas da nossa casa sempre são convidativas para que Cristo possa entrar. Outra informação que eu quero que você compreenda, antes de nós mergulharmos naquilo que Deus tem proposto para nós esta noite, é onde esta família está morando, em Betânia. Ora, a palavra Betânia tem sido alvo de discussão. Existem pessoas que a interpretam de um modo, entendendo que a palavra Betânia é uma aglutinação, e de fato é, e não cabe discussão nisto. Ela é composta da expressão Bet, que em hebraico é casa, e Ânia. Então as pessoas dizem, Betânia significa casa das tâmaras ou casa dos figos. Ora, ainda que seja alvo de discussão, parece-me não ser muito favorável apoiar nesse princípio. Até porque a palavra Bet, casa, Ânia, é um substantivo no aramaico, no grego e no hebraico, que tem um significado como sofrimento, angústia, pobreza e miséria. Bom, tomando por símbolo, por figura, eu não estou dizendo que Betânia é miserável, mas aonde eles estão vivendo é passível de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Parece que o cenário está muito mais próximo do nosso do que você imagina, porque morar em Nova Iguaçu não é sinônimo de sofrimento, de angústia, pobreza e miséria, mas estar neste mundo é estar passível de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Senão Cristo não nos teria dito, no mundo tereis o quê? Não significa que a vida é uma aflição em si, mas que estamos passíveis de sofrer aflições. Viver é muito prazeroso, mas a aflição vira e mexe, bate na nossa porta. Quando não o próprio Salomão,
escrevendo Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 diz: há um tempo determinado, um tempo, e eu gosto, é um conceito subjetivo, de interpretar esse tempo, no singular como o tempo da vida. Do mesmo modo que Salomão diz que um tempo é o tempo da vida, assim como eu interpreto, este único tempo da vida está equilibrado num polo positivo e negativo, a partir do versículo 2, e ele continua: há um tempo de plantar, mas também é um tempo de colher, há um tempo de sorrir, mas também é um tempo de chorar, há um tempo de juntar, há um tempo de espalhar pedras, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar-se do abraço, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Deixando claro que nessa única vida que temos, porque depois da morte segue-se o juízo, é natural você sorrir, chorar, plantar, colher, ajuntar, espalhar, deixando claro que nós também estamos expostos a aflições, pobrezas, misérias e angústias na vida. Mas uma coisa é, pastor Zacarias, estar exposto a, e outra coisa é estar vivendo de. E essa família que está protagonizando o capítulo 11, não está somente com uma tendência, com uma probabilidade ou com uma hipótese de sofrimento. O sofrimento, de fato, que era hipotético, agora está entrando na casa deles. Agora, quem está enfermo é que é interessante. Não é Marta, nem Maria, mas é Lázaro. Lembra que alguns minutos atrás, eu disse aos irmãos que Lázaro aparece só no Evangelho de João. Se está aparecendo aqui, deve haver um motivo para isto. E a palavra Lázaro, o nome Lázaro, significa Deus ajuda, ou aquele ao qual Deus decidiu ajudar, ou aquele ao qual Deus ajudou. Então esta família, que está exposta, enquanto viver nessa terra, a algum momento de sofrimento, de angústia, pobreza e miséria, está vendo a ajuda gritando. Precisam clamar pela ajuda. Ou Cristo intervém, ou a ajuda vai morrer. Ou Cristo estende a mão, ou a ajuda vai sucumbir. É interessante que, quando Marta e Maria chamam um mensageiro, a fim de que vá Cristo notificá-lo sobre o seu amigo, o mensageiro deixa claro a Cristo: Lázaro não está simplesmente com uma enfermidade que Maria e Marta podem resolver. Seu amigo, a quem tu amas, está enfermo para a morte. Esta informação para a morte está deixando claro que Marta e Maria tentaram fazer de tudo o que puderam, mas o quadro de Lázaro não revertia. Ele não tinha como ser curado com alcance humano. O que as duas entendem? Bom, nós estamos neste mundo, este mundo vira e mexe, tenta permear a nossa casa com sofrimento, e quando as nossas mãos já não resolvem o sofrimento, nós temos que clamar àquele cujas portas da nossa casa nunca se fechou, aquele que é o nosso amigo, que entra na nossa casa, que é íntimo da nossa casa, pode resolver o nosso problema em 2023. Vamos lá, na quinta-feira, pedir para que ele venha na nossa casa, ressuscitar a ajuda. Olha a resposta de Cristo ao mensageiro: vá lá na apacentar e diga para os meus amigos que este sofrimento que eles estão passando, que essa angústia que está batendo na porta deles, não irá matá-los, pois essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória e a exaltação do nome do nosso Senhor. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus? Bom, agora isso vai complicar um pouquinho. O mesmo Deus que disse: essa enfermidade não é para a morte, ele tem uma intenção e um propósito, revelado no capítulo 11. Eu estou cansando os irmãos, ou os irmãos ainda querem ouvir? Vamos chegar lá? Primeira coisa que eu quero que você entenda: qual é a intenção revelada no capítulo 11? Cristo quis que Lázaro morresse. Vou repetir isto para você e vou te mostrar no texto, não é uma conjectura minha, ok? Vou te mostrar no texto bíblico. Há uma intenção clara que Cristo quer que Lázaro morra. Por que você está dizendo isto? Versículo de número 6. O versículo de número 6 diz isso aqui, ó: e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Quantos dias? Não faz o menor sentido.
alguém me notifica, Carlos, corra, Deus me livre disto, porque alguém na sua casa está para morrer. Eu digo, tá bom, diga que eu estou indo e que ela não vai morrer. Mas mesmo sabendo que a pessoa está quase morrendo, eu digo, vou esperar mais 2 dias. Aí você diz, isso não é suficiente. Então vamos lá. Capítulo 11, versículo de número 18. O capítulo 11, versículo de número 18, diz a distância que Cristo estava de Lázaro. E segundo algumas traduções bíblicas, 3 estádios. Quantos estádios, irmãos? Sabe quanto equivale 3 estádios? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Não tem papo de dia. Algumas pessoas dizem, Cristo estava um dia. Estava de forma nenhuma. Estava a 3 quilômetros. Nem de cavalo ele precisava, muito menos de camelo. Era só andar um pouco. Questão de 1 hora e pouquinho, ele chegaria na casa de Marta e Maria. Ele está perto, pode ir andando, na mesma hora, mas diz não. Diga para apacentar, que esse problema não mata eles. Mas como é para a glória do meu nome, diga para eles, que eu vou no meu tempo, da forma que eu quero, porque é uma intenção e um propósito. Qual é o propósito, então, de deixar Lázaro morrer? Por que ele espera 2 dias? O texto sagrado também revela. Primeiro ponto que você deve entender, qual é o propósito da morte de Lázaro? Capítulo 11, versículo 16. Não se canse, irmãos, nós chegaremos lá. Versículo 16 revela Tomé, mas só para que você entenda, o capítulo 10, que antecede, obviamente, o 11, Cristo e seus discípulos quase foram apedrejados. Quase foram o quê, irmãos? Apedrejados. Aí Cristo disse para os discípulos, vamos voltar para onde corremos risco de vida, porque eu preciso acordar Lázaro. Ele usa um eufemismo. Quando os discípulos ouvem o eufemismo, mas não entendem que é um eufemismo, eles dizem a Cristo, não dá para passar em Nova Iguaçu. Se Lázaro dorme, o povo da apacentar que acorde Lázaro. Nós corremos risco de vida. Aí Cristo diz, vocês não entenderam, então eu deixarei claro. Lázaro morreu. E se eu não chegar na apacentar, 2023 para eles não será muito confortável. Eu preciso ir lá. Aí Tomé tira sarro. Então vamos lá em Nova Iguaçu morrer junto com Lázaro. Primeiro ponto e primeiro propósito. Tem gente que está andando com Cristo, mas não acredita no que Cristo é capaz de fazer. Então, primeira coisa, quando Lázaro ressuscita, ele quer edificar a fé de quem está perto. Mas o segundo propósito é um pouco maior. Versículo de número 42, ele diz, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves, e digo isto, para que eles creiam que tu me enviaste. Opa, já não é mais Tomé, é Nova Iguaçu. Qual é o propósito de Cristo? Quando eu pisar em Nova Iguaçu, não é que eu cheguei atrasado, eu cheguei com um propósito. E qual é o propósito? Fazer com que a minha intervenção nesse sofrimento venha abalar Nova Iguaçu para que eles entendam que eu sou Deus da apacentar e sou Deus na sua vida. Pastor Carlos, como ele fará isto? Bom, nós sempre focamos em Lázaro, está correto. O ponto alto do milagre aqui, obviamente, é Lázaro. Só que o que nós esquecemos é que existe uma expressão que nós aprendemos na exegese, em alemão, chamada de Sitzleben, que significa contexto vital. Existe um contexto na Bíblia que não é o nosso. E por ter um contexto que não é o nosso, o velório não tem nada a ver com o velório do Ocidente. Então, quando Cristo pisa em Betânia, pastor Aníbal, ele não está apenas ressuscitando Lázaro. E entenda Lázaro como ajuda, porque o nome dele significa Deus ajuda. Então, quando Deus resolve ajudar alguém, ele freia na vida deste alguém 3 males. Vou repetir. Quando Cristo resolver pisar em Nova Iguaçu, para ajudar a você e a sua família, 3 males serão repreendidos na sua vida em 2023. Então vamos entender primeiro, qual era o estado de Marta e Maria. Primeiro ponto, existem leis para o luto no judaísmo, e são 5 leis. Quantas leis? Para ganharmos tempo, só vou falar de 2, porque são 2 que Marta e Maria irão cumprir. Primeira somos chamadas de leis de ano inútil, ou leis de Onem, que é a lei do enlutado.
A lei do enlutado será prática no velório. Então, existe uma lei específica enquanto o defunto não é enterrado. Segundo tipo de lei, é chamada de lei de Shivá. Shivá será a primeira semana após o defunto ser enterrado. Como Jesus chega na primeira semana, Marta e Maria cumprem a lei de Onem e a lei de Shivá. O que está acontecendo sobre a vida dela? Primeira característica, lá no Oriente Próximo Médio, toda pessoa que está em luto, até nos dias atuais, não podem comer na mesa e nem podem se satisfazerem. Redobre a sua atenção. Se Marta e Maria quisessem comer, sentissem fome, elas não poderiam se satisfazer. Elas só poderiam comer um pedaço de pão e permanecerem famintas. Primeiro ponto, vida insatisfatória ou escassa, sem satisfação, só escassez. Segundo ponto, a pessoa enlutada não pode tomar banho, nem usar cosmético, isto é símbolo de cuidado. Terceira característica, a pessoa enlutada não pode ter relação marital, ao ponto que no judaísmo não pode nem segurar criança no colo, a pessoa não pode se alegrar, perdeu o prazer na vida. Quarto e último, a pessoa não pode trabalhar, que é sinônimo de produzir. Agora imagine o cenário, lá em Betânia, Cristo entrando e saindo da casa desta família. Quem está comigo, diga amém. Então quem passa em Betânia, conhece Marta e Maria e Lázaro, diz, aqui mora um crente, aqui mora uma família, que as portas da casa nunca se fecharam para Jesus. Você quer ver Jesus em Nova Iguaçu? É só olhar para a casa dessa família. Jesus vive do lado de dentro. Uma coisa é você pregar a Betânia, que a sua família é amada por Cristo, porque você resolveu abrir as portas para Ele. Uma coisa é você dizer à sua família que não é cristã, ou seus parentes que a graça de Cristo ainda não os alcançou, e dizer a eles, Cristo me ama, e as portas da minha casa estão abertas para Ele. Isto é na teoria, mas quando o sofrimento entra, talvez a identificação muda. E como provavelmente a identificação é? Está vendo só? Do que adianta abrir as portas para Cristo? Estar na escassez. Do que adianta abrir as portas para Cristo e estar na miséria? Do que adianta abrir a porta para Cristo e perder o prazer na vida? E o pior, sem produção. Tadinho do povo da Pacentar, de domingo a domingo na igreja, de quinta a quinta na igreja, sobe monte e desce monte, e está sem produzir, na escassez, sem prazer de vida. Está vendo só? Se amor de Cristo é isso, é melhor nem ser amado. E Cristo está deixando a situação agravar, porque na crença judaica, a alma vai embora do corpo depois do terceiro dia. Então Cristo está dizendo, eu estou deixando de propósito, Nova Iguaçu perceber, que a sua mão não vai reverter mais esse quadro, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Alguém já está entendendo onde isso vai dar e já está glorificando a Deus. Agora entenda, por favor, se há uma permissão de Cristo, não confunda aprovação com consequência. Consequência é a gente que caça, consequência é a gente que planta, consequência tem a ver com pecado. Agora, aprovação não. Se Cristo está permitindo o seu Lázaro sucumbir, pode preparar o culto de ação de graças. Uma hora ou outra Jesus vai chegar em Nova Iguaçu com a resposta. Então, quando Cristo chega em Betânia, a primeira coisa que ele devolve a Marta e Maria é o direito de se lavarem, de voltarem a tomar banho. Aí você diz, Carlos, mas isso aí, o que adianta para a minha vida? Então quer dizer que quando Cristo levanta Lázaro, Marta e Maria podem tomar banho? E o que muda a minha vida? Tudo. Aqui no Brasil, banho é banho. No judaísmo, não. Existe um tanque de água chamado de mikvê, que é uma piscina de água pluvial, fundamental para a fé judaica. E dentre os seus fundamentos, é importantíssimo para a mulher. Quem está comigo, diga amém. E aqui nós vamos mergulhar. Primeiro ponto que você deve entender. A mulher no Antigo Testamento, no judaísmo, quando ela está no seu período menstrual,
ela está em estado de nidá. A palavra nidá em hebraico significa afastada. E por ela estar em estado de afastamento, ela não pode tocar no marido, porque se ela toca no marido, ela torna o marido impuro. E a palavra impuro no hebraico vem da palavra tamê. Tamê em hebraico significa bloqueado. E o que é bloqueio? É isso aqui, ó. É a garrafa com a tampa fechada. Se eu fechei essa garrafa, não é que eu acabei com a água. Eu estou obstruindo o fluxo. Vou repetir para você. Não é que eu acabei com a água. Tem coisa aqui para fluir, mas alguma coisa está obstruindo o seu fluxo. Se Cristo não chega em Betânia, Marta e Maria não podem voltar a fluir. Alguma coisa está obstruindo o fluxo delas. Isto é tão sério, que mesmo depois que o ciclo menstrual se encerra, se a mulher não for à sinagoga e não entrar no mikvê, ela não se torna pura. E a palavra pura vem do hebraico tahor, e a palavra tahor significa desbloqueada. Então, enquanto Lázaro está doente, ou melhor dizendo, quando Lázaro morre, a vida de Marta e Maria está bloqueada. Tem algo para fluir, mas alguma coisa está retida. Mas quando chega o quarto dia, e Cristo pisa em Nova Iguaçu, Ele não está só ressuscitando Lázaro, Ele está dizendo para Marta e Maria: você acha mesmo que eu ia virar as costas para uma casa que nunca fechou as portas para mim? Você acha que eu ia abandonar alguém que nunca permitiu eu ficar do lado de fora, mas sempre me permitiu eu ficar do lado de dentro? Marta e Maria, eu não abandono amigo na hora da aflição, e eu estou chegando em Betânia para te habilitar a fluir. Tudo que estava obstruído em 2022 voltará a fluir em 2023. Alguém já está entendendo isso e está glorificando a Deus? Os irmãos estão lembrados? Gênesis capítulo de número 26. O cenário é semelhante. Fome e miséria batem na porta de Isaac. Qual é o pensamento de Isaac? Descerei ao Egito. Santos irmãos, no Egito ninguém sobe. No Egito você só desce. Egito ninguém sobe, Egito você só desce. E eis aí o nosso problema. Nós somos iguais a Marta e Maria. Quando Cristo chega em Betânia, olha o que Marta diz a Cristo. Não é ofensivo não, tá? Ela não está ofendendo a ele, está dizendo: Senhor, não dá mais. Aquilo que eu sonhei em 2022, já coloquei uma pedra. Se não deu certo em 12 meses, não vai dar certo em janeiro. Se o Senhor tivesse chegado em dezembro, se o Senhor tivesse chegado em julho, se o Senhor tivesse chegado em fevereiro de 2022, minha vida não estaria como está. Qual é o problema de Marta? Se esqueceu da palavra que veio antes da morte de Lázaro. Todo domingo e toda quinta Cristo diz: eu vou entrar na sua vida. Mas quando o problema se agrava, você olha para a situação e se esquece do propósito. Enquanto Marta vê a situação, Cristo vê um propósito a qual Deus será glorificado nessa situação. O que Isaac está dizendo? Não dá para continuar subindo se a miséria bateu na porta da minha casa. Tem gente que é assim, pastor Zacarias. Na primeira aflição, quer voltar a descer para o mundo. Na primeira dificuldade, quer abandonar Cristo e voltar para a miséria. Mas como Deus não deixa o amigo dele voltar a descer para onde saiu da escravidão, ele diz: não vai para o Egito. Não volte para as baladas de Nova Iguaçu. Não volte para as bebidas de Nova Iguaçu. Abra a porta da sua casa. Vai na direção que eu estou te dando. E você vai plantar um. Em 2023 você vai colher 100. Está entendendo? Maravilha. Maravilha. Servir a Deus plantando um, colhendo 100 é muito confortável. Então alguém diz: eu vou fechar a tua torneira, Isaac. Vai embora daqui. Porque você está mais rico do que o dono de Nova Iguaçu. Ele disse: eu vou embora, mas não volto para o Egito. Segundo Flávio Josefo, ele vai para 5 quilômetros, um lugar chamado de Farar, desentulhar poços. Ele desentulha o primeiro poço, alguém diz: não é teu, essa torneira aí é nossa. Só que Isaac pega obstruído, coloca para fluir. Quem pega fluindo, coloca para obstruir. O problema não está em quem ouve, está em quem se comunica. Sou eu que estou expressando mal, mas você vai entender. Isaac pega mais um poço entulhado e diz: não volto para o Egito, eu estou debaixo de uma palavra de um amigo que não me abandona, eu vou insistir aqui,
ele tira primeiro o segundo entulho, alguém diz, essa torneira também não é sua, é nossa. Ele diz, pode pegar fluindo. Ele pega fluindo, mas acaba entulhado. No terceiro poço, ele diz, não dá para lutar contra aquele que Deus resolveu ajudar. Agora redobre a sua atenção. Para os 3 poços, Isaac dá nome, você conhece. O primeiro ele diz, inimizade. O segundo ele diz, contenda. E o terceiro ele diz, alargamento. A conta não fecha, irmão, porque isso aqui é uma conta de subtrair. Porque contém inimizade, não soma, não agrega. Mas como ele está debaixo de uma mente profética, ele está dizendo, nem a inimizade, nem a contenda impedirão de Deus me alargar em 2023. Alguém já está recebendo. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Se prepare. 2023 será assim. Se vier inimizade, se vier contenda, não nos fará retroceder, pois o cântico da vitória de Romanos paira sobre a tua casa, e o cântico é, nem a altura, nem profundidade, nem o porvir, nem o demônio, nem a calamidade, nem o desemprego, nem o cenário crítico da economia brasileira impedirão de Deus alargar a tua casa em 2023. Só quem recebe esta palavra faz o barulho de glória se você acredita. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, no ombro dele, no ombro dela, no ombro dele, no ombro dela. Chacoalha, é para ser mal educado, não é para ser educado não. Chacoalha para perturbar. E diga para ele, você acha que Deus te esqueceu? Você acha mesmo que Deus te abandonou? Você acha que Deus virou as costas para você? Ele só estava esperando a sua mão não alcançar, para o nome dele ser glorificado. Se prepara, o culto de ação de graças vai acontecer ainda esta. Você não está acreditando nisso não? Só quem acredita que 2023 é o ano do alargamento de Deus, dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória. Cristo está chegando na sua metade. Aleluia. Tem glória a Deus aí, ou você está tímido? Tem glória a Deus aí, ou você pensou que Ele te abandonou? Que maravilha. Segundo ponto, e não menos importante, e eu já caminho para concluir, para não cansar os irmãos. Os enlutados não poderiam usar cosméticos, não poderiam cuidarem-se. E aí está um grande problema, eu vou colocar o pé no freio um pouco aqui. Porque se você começar a pensar que quando a ajuda morre, Deus se esqueceu de você, se você por acaso estar pensando que Deus não está cuidando da sua vida, isto pode lhe causar um sério problema, e eu vou lhe mostrar. Salmo de número 89, versículo 20 diz o salmista, verso 20 diz o salmista, achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Eu pergunto e você me responde, quem achou quem? Davi achou Deus ou Deus achou Davi? Assim como a nós. Mesmo sendo arminiano, para os teólogos, né? Sou arminiano. Confesso. Esse negócio de graça, eu acredito numa sinergia, mas tudo bem, não vou entrar aqui em meandros teológicos. Só quero que você entenda o seguinte, mesmo sendo arminiano, eu não acredito que você ache a Deus, porque ninguém acha a Deus. Nós amamos o pecado. Nós amamos a carne. Foi Deus quem te achou. Naquele forró, naquele pagode, naquela boca de fumo, naquele baile funk. Foi Ele que te achou. E o melhor, hein? Davi nunca quis trono. Deus quem quis dar. Agora eu quero que você entenda. A vida de Davi não muda com um trono. Muda quando Deus o acha. E aqui já vai uma ressalva. Pare de acreditar que a sua vida só muda quando alguma coisa material se concretiza. Porque antes do trono, Davi já está matando urso e leão. Então segure isto. Quando a exaltação chegar,
Todos verão, mas enquanto ninguém está vendo, Deus já está te usando de forma tremenda no pasto. Ok? Depois que Deus o acha, olha o cuidado de Deus. Ele mata urso, mata leão, mata filisteu como se fosse formiga e arranca a cabeça de gigante. Deus está com ele, sim ou não? Mas ele permite uma pessoa entrar na mente dele, que é Saul. E quando Saul entra na mente dele, não sou eu que digo, é ele quem confessa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 3, Davi conversando com Jonatas diz, estou um triz de morrer. Um triz de morrer, um camarada que matou urso, matou leão, matou gigante, matou filisteu, está com medo de Saul? Sabe o que Davi está dizendo para Jonatas? Olha, dessa vez eu não passo. Depois desse texto, lê na sua casa, Davi só começa a fazer o que não deve. Come pão da mesa da propiciação. Não podia, mas comeu. Era necessidade, mas não podia. Anda com mercenário, sanguinário, devedor, angustiado. Vai para o lado de Gate, se finge de maluco. A vida dele começa a dar errado, porque ele deixou o problema falar mais alto do que o propósito. Mas como Deus não vai perder você para nada, ele leva Davi para Engedi e diz assim, ó, eu vou mostrar para você que eu nunca abandono amigos meus. Alguém aqui já entendeu, está glorificando a Deus, ou vai melhorar? Pastor, o que acontece em Engedi? Davi se refugia lá. Saul perseguiu ele 10 anos aproximadamente. Hein? Saul entra na caverna e Deus diz para Davi, mata, está de bandeja. Oh, irmão, me perdoe, eu não sou de colocar auréola e nem asa, por favor. Se eu sou Davi, ai, Cristo ressurreto, eu não sei se ele ia para o inferno ou ele ia para o céu, mas que Saul ia morrer sem sentir dor, ele ia morrer, ou ele ia meter-lhe a espada. 10 anos perseguindo, Deus diz, vai, eu disse, é comigo. Mas como Davi não é Carlos, quando ele vê Saul na mão dele, ele só corta um pedaço. Ah, você não quer mais ouvir, você está chateado. Você está chateado porque você sabe que o Flamengo vai tomar um piau no sábado. Deus está me usando, hein? Olha lá. Olha para... Já estou na heresia. Olha para cá. Estou na heresia não? Estou na heresia não? Olha para mim. Olha para mim. Ó. Quando Davi vê Saul, ele corta um pedaço da capa de Saul. Vamos falar assim. E mostra assim para Saul, ó, tá vendo? Antes eu pensava que você poderia me matar. E aí, se você pode me matar, eu preciso te matar primeiro. Mas eu não vou te matar. E por que você não vai me matar, Davi? Porque agora eu entendi que Deus está cuidando de mim. Então eu acabei ficando tranquilo de novo. Se Deus vira a roda da vida quando Ele quer, e mostrou isso agora, para que eu preciso ficar desesperado para matar alguém, para tomar o que é meu? Não preciso. Na hora que Ele chegar em Betânia, Ele tira você, Saul, e me coloca no trono. Mas eu não vou machucar. Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus? Mas eu vou deixar mais claro. Para encerrar, nós chamamos os três pelos nomes da Babilônia. Sadraque, Mesaque e... Você conhece a história. Babilônia é diferente do Egito. E aqui concluo. Egito te força e Babilônia coloca o problema na tua mão. Você pode ir para apacentar. Quando acabar o culto da quinta-feira, você só dá uma curvada aqui em Nova Iguaçu. Só que Deus é ciumento. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do sistema do mundo. Sistema, não estou dizendo de pessoas do mundo. Sistema. Os três amigos disseram, nem toca o instrumento de novo. Porque eu conheço meu amigo e ele é ciumento. Não dá para ser amigo dele e amigo daquele que ele não gosta. Mas você vai para a fornalha. Ele disse, olha, fique sabendo, eu conheço meu amigo. Se ele quiser me ajudar, o que é essa fornalha para ele? Se ele quiser te ajudar, o que é esse carro para ele? O que é essa faculdade para ele? O que é essa empresa para ele? O que é essa dívida para ele? O que essa enfermidade é para ele? Nada. Mas eles dizem,
Mas se meu amigo não quiser me ajudar, ele já me ajudou tanto, que eu vou continuar glorificando o nome dele, mesmo se a ajuda não chegar. Bom, Deus permite. A fornalha aumenta 7 vezes mais. O bafo da fornalha matou quem jogou. E o fogo conservou quem estava dentro. Vou repetir, hein? O bafo, está na Bíblia, matou quem jogou. E o fogo conservou quem estava dentro. Só que quem caiu, e mesmo sem cheiro de fumaça, aparece um quarto homem. Esse quarto homem, olha o que ele faz e não faz sentido. Ele desata as mãos, ele desata os pés. E poderia ter dito, vamos embora da fornalha. Sai da fornalha. Sai com a cabeça erguida, mas ele diz, não. Passei aqui dentro. Eu joguei bola durante muito tempo num clube em São Paulo chamado Arthur Frederich. Do lado do Arthur Frederich em São Paulo tem um crematório. E o crematório é o seguinte, a gente estava treinando, tinha pessoa sendo cremada, o cheiro de humano cremando fede à distância. De longe a gente sentiu o cheiro. Então quem jogou está dizendo, estranho. Eu vi eles em 2022 inteiro gritando ajuda e ninguém ajudou. Já era para estar cheirando mal essa família. Já era para ter cheirando mal esse casamento. Já era para ter fechado essa empresa. Vamos lá naquela casa dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Quando eles olham, não tem mais 3, tem 4. Não correndo, passeando. Porque no Oriente Médio só corre quem é ansioso, o ancião não corre. Então Cristo está dizendo, não corre não. Passeia para eles entenderem que quando eu decido cuidar, você consegue estar com a cabeça tranquila em meio a este fogo. Lembra que eu disse para você que debaixo de um sofrimento revela um propósito? Por que ele não disse para ir embora? Porque depois que Nabucodonosor viu, ele disse, tira eles de lá, porque a Babilônia tem que entender que o Deus da paz sentar. Alguém já está entendendo que isso virou profético? Levante as 2 mãos que eu vou encerrar. Eu preciso profetizar na sua vida a partir dessa noite. E queira Deus que não passe desta noite. Quem está na sua casa e não serve a Deus só tem 2 opções. Ou ele corre para apacentar, para servir a Deus, ou no mínimo ele vai ter que respeitar, porque o que Deus fará com você nessa fornalha, nesse sofrimento e nessa angústia, vai abalar Nova Iguaçu de uma tal. Alguém está recebendo essa palavra? Segura então que vai melhorar. Capítulo 11 é luto, capítulo 12 é culto de ação de graça. Deus vai entrar com a providência na sua vida este ano. Quem recebe isso, fica de pé comigo glorificando a Jesus. O que crê na sua ajuda, os que creem na sua ajuda. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar, e me faz entender que chuva forte é você, vento forte, e o que me faz tremer as pernas, a porta, mas a fechar é você, é tu. Eu também vou subir. Vamos aposentar. Cante. Que muitos desistirão, até te encontrar. Proverá quando azeite e a farinha. Vamos, Nova Iguaçu! Quando a minha bolsa se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo
Jesus. Não vivo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Vira a mão em direção à tua casa agora. Meu Cristo, Jesus está aqui essa noite, irmãos. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer, e eu já vou concluir. Tudo que estava bloqueado em 2022. Oh, calamachuricando revassarabia. Eu estou abrindo a torneira em 2023. Vai fluir tua vida financeira. Fluirão teus filhos. Fluirá. Olha aí, já tem gente profetizando. Eu ouço o som de línguas estranhas. Eita, eita. Vai despedindo as carpideiras. Vai tirando as vestes de luto. Se eu fosse você, eu gritava o nome da sua família. Se eu fosse você, eu gritava o nome de quem ficou em casa. Se eu fosse você, eu gritava o nome dos seus parentes que carecem de oração. Se eu fosse você, eu gritava o nome da cura. Se eu fosse você, eu gritava o nome daquela porta que precisa se abrir. Se eu fosse você, eu gritava, porque Ele diz: tudo que pedides em meu nome crendo recebereis. Tira a espada da oração da bainha, irmão. É hora de guerrear. Deixa eu ver quem está guerreando. Deixa eu ver quem está profetizando. Jesus está chegando em Betânia. Jesus está chegando. A terra clama. Oh, a terra chama, chama. Vamos! Com força para sentar. A terra clama. Ele não abandona. Ele não abandona. Há um propósito nessa dor. Meu Deus. Há um propósito nessa lágrima. Há um propósito. Há um propósito aí. Há um propósito aí. Escute. Meu Deus, a voz já foi embora. Mas eu preciso fazer um convite especial. Você que está aqui essa noite e talvez serviu a Deus, mas achou que Ele te abandonou, que Ele deixou de cuidar de você, porque um sofrimento dessa vida adentrou a porta da sua casa. Aquele que levantou Lázaro está aqui essa noite, dizendo: eu sou a sua ajuda, socorro bem presente na hora da angústia. Pastor Carlos, o que eu tenho que fazer? Pastor Aníbal, Pastor Zacarias, todos os enlutados em Israel, eles não precisam se levantar em ocasião alguma, nem na presença de autoridades. Só há um momento que eles são obrigados a ficarem em pé: quando a Torá era lida, quando a palavra de Deus chegava, e Cristo é a palavra viva. Sabe o que Marta diz? Acabou de chegar aquele que pode me socorrer, e eu não ficarei mais prostrada. É a noite de você se levantar direito. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? É a noite de você tomar uma decisão. E eu quero saber onde você está, porque nós precisamos e iremos orar pela sua vida, e Jesus vai pisar na sua Betânia. Aonde está a primeira vida que quer vir a Cristo? Temos uma vida ali. Você pode louvar a Deus pela vida deste homem.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Um sinal com a tua mão. Alguém vai pegar na tua mão. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos pedir que Deus entre na sua Betânia. Aonde está você? Alguém vai segurar na sua mão. Nós iremos orar juntos pela sua vida. Não tenha medo nem timidez. Jesus lança fora todo medo, toda vergonha. Onde está você? Dê um sinal com a sua mão a Cristo. Dê um sinal com a sua mão para Cristo, para o Senhor. E Ele vai entrar e mudar a sua história. Ele muda a sua história. Ele pega o bloqueio e tira tudo que está bloqueado. Só Ele pode fazer fluir a sua vida. Onde está você? Alguém? Está vindo alguém? Onde está você? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Onde está você? Se não há, nós iremos orar por essa alma. Se não há mais alguém, nós iremos orar por essa linda alma. Há mais alguém? Há mais alguém? Se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Quantos estão gratos a Deus por essa linda alma? Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Mas mistura a tua aplauso com glória, com aleluia. Aplauda glorificando e exaltando aquele que fará essa vida voltar a fluir.